Agora que a gente tá finalmente começando aqui a cobertura da Star Wars Celebration, antes tarde do que nunca, mas é bom deixar esses vídeos aqui pra posterioridade, eu queria falar desse próximo anúncio aqui que chegou na minha pauta, que é Maul Shadow Lord, tá? Ou então Maul Senhor das Sombras. Eu tenho algumas opiniões que talvez nem muita gente concorde, mas eu devo dizer elas que talvez a gente precise tomar um pouquinho de cuidado, ou então eu esperava mais, tá? De qualquer forma, roda a vinheta e bora pro vídeo. Saudações imperiais. Então, a questão da polêmica que eu tava dizendo é o seguinte, tá? Bora falar de Maul Shadow Lord aqui, porque eu tenho algumas opiniões muito interessantes pra serem faladas aqui, tá? A gente foi revelado essa série na Star Wars Celebration. Não tem muitos detalhes, porque foi mais um painel Closed Doors, né? Não foi transmitido pra internet. Vazaram-se algumas coisas e tal, eu não vou mostrar aqui por questão, né, pro pessoal não vir atrás de mim, né? Mas assim, eu devo dizer o seguinte, a gente tem algumas coisas pra falar aqui, de alguns detalhes que foram revelados, e disso a gente pode falar, tá? A série, ela tem um elenco muito legal, inclusive, tá? Ela tem um elenco de Brad Roll como escritor e também de Matt Michnovetz, eu acho. Eu acho que eu tô esculhambando o nome do cara aqui, mas é ele que faz o Matt, ele faz a escrita principal, e o Brad Roll, ele co-escreve ali, tá? Ele é um dos outros escritores. O Matt Michnovetz aqui, ele fez episódios muito bons de crédito, muito escrita. Em The Clone Wars, ele trabalhou como, por exemplo, nos arcos da Cidadela, onde a gente foi apresentado o Tarkin pela primeira vez na animação. A gente também teve o plano de Umbara, tá? O arco de Umbara com o General Krell e por aí vai. Foi ele também que escreveu. Ele também escreveu os episódios finais ali de The Clone Wars, com The Bad Batch, na verdade, o arco do The Bad Batch na temporada final. Ele também escreveu muitas coisas muito boas em Star Wars Rebels também. Por exemplo, o retorno do Capitão Rex, a parada também, os Fantasmas de Geonosis, Hora Zero, finais de temporada, né? Muito bons também, inclusive. Mas também escreveu, o que muita gente sabe aí, talvez, Jedi Fallen Order, tá? Ele foi uma das 3 pessoas que escreveu Jedi Fallen Order. E também ele escreveu The Bad Batch, Tales of the Underworld. E também agora vai escrever Shadow Lord de Maul, tá? Ele também escreveu algumas coisas, algum arco também, que foi readaptado pra HQ Filho de Dathomir, depois que The Clone Wars foi cancelado. Ele escreveu os episódios do Darth Maul mesmo. E se a gente for falar de Brad Roll, ele escreveu episódios de Star Wars Resistance, Star Wars Forces of Destiny, escreveu alguns de The Bad Batch também, e escreveu também pra Rebels, inclusive uns episódios aí de Mandalore, tá? Como Protetores de Concordidão. Então, assim, créditos de escrita, é claro, são muito bons. Produtora executiva, a Tena Portillo, que tá com o Dave Filoni há muito tempo aí, desde a época de The Clone Wars, tá? Então, ela tem um portfólio muito bacana. Não temos dúvidas, o Sam Witwer também, ele tá, né, estrelando aí, como obviamente o Maul. Mas eu devo dizer o seguinte, tá? Apesar de isso aí ser uma boa ideia, né, bora dizer assim, apesar disso ser tem um elenco da hora, aí vocês viram, né, a galera que escreve e tal. E a série aqui me pegou porque, assim, ela é mais uma série que se passa entre o episódio 3 e o episódio 4. O Maul, ele tá ali depois de The Clone Wars, tentando reconstruir seu poder aí no submundo criminoso, como a gente viu no final de The Clone Wars. E ele também confronta mais um Inquisidor. Então é mais um Inquisidor pra conta, que vai pra essas animações, tá? Que é o primeiro irmão, os Inquisidores, tá? E também você vai ter um pouquinho dos elementos ali dos Mandalorianos, Rookie Cash, por aí vai. Mas, cara, é isso. Eu não sei o que achar desse anúncio, porque assim, por um lado é bom vocês virem aí, como eu falei, né? Pô, tanto de gente que já tá envolvido em projeto, que escreveu bem. Mas eu queria alguma coisa muito mais na época das sequels, tá? Não me levem a mal, porque assim, eu acho que The Clone Wars, ele já se consolidou como uma série, a gente tá revisitando. Aí agora teve Tales of the Empire, foi entre o episódio 3 e o episódio 4. Tales of the Underworld trouxe as Adventures entre o episódio 3 e o episódio 4, não precisava, mas tudo bem. A gente agora teve também The Bad Batch entre o episódio 3 e o episódio 4, Star Wars Rebels entre o episódio 3 e o episódio 4. Vocês já me entenderam, tá? Então assim, eu acho que nesse tempo daí, por mais que a história seja boa, seja com personagem que a gente goste, tá? Pô, eu gosto demais do Sam Witwer, o trabalho dele como Starkiller, né? Também lá em The Force Unleashed, agora também como o Darth Maul, ou apenas Maul, né? Eu acho que é um trabalho fantástico, mas eu acho que
algumas coisas não precisam ser revisitadas, revisitadas. Enfim, vocês entenderam que é o seguinte. Eu preferia 1000 vezes uma animação na época que a gente não conhece ainda. Eu acho que não conhece ou então é pouco explorado. Eu acho que era uma oportunidade perfeita, inclusive, porque The Force Awakens, o Despertar da Força, episódio 7 de Star Wars, completou 10 anos agora, nesse ano aqui que o vídeo está sendo gravado, em 2025. Star Wars The Force Awakens tem 10 anos, tá? E a única animação que a gente tem na época das sequels é Star Wars Resistance, que eu acho que 10 pessoas no mundo todo assistiram, né? Então, assim, eu acho que a gente tem esse propósito aí de como The Clone Wars, ele deu uma revigorada pra muita gente, na verdade, né, que achava que a queda da Anakin era mal feita, que foi muito apressada, e que The Clone Wars meio que conseguiu construir isso ao longo das suas 7 temporadas, né, e outros materiais suplementares aí. Eu acho que, assim como essa queda de Anakin pra muita gente fez mais sentido, a Ordem 66, o plano do Dukan, as Aifovias, Kaminoans e por aí vai, a gente também poderia ter muita coisa interessante, não só na mídia do visual, mas também no audiovisual. No caso, nas letrinhas ali dos livros que estão saindo na época das sequels, as HQs que estão saindo nas épocas das sequels, mas eu queria uma animação na época das sequels, uma animação que fosse tão boa quanto Star Wars The Clone Wars, ou então Star Wars Rebels, que eu ainda acho que Star Wars Rebels é melhor do que The Clone Wars, mas não me critiquem, tá? Eu queria dizer assim, que tipo, tem um potencial enorme de você tratar muita coisa como a ascensão da Primeira Ordem, você pode tratar como, por exemplo, também, poxa, toda a formação da resistência de Leia, coisas que são contadas em livros mesmo, e que às vezes não é muito acessível assim para várias pessoas que, por exemplo, não estão nem afim de ler um livro e estão mais propensas a assistirem a animação. Afinal, The Clone Wars ela é muito conhecida por muitos fãs de Star Wars, e você vai perguntar para as pessoas, você prefere ler o livro para entender ou você prefere assistir a temporada de The Clone Wars, que por si só já é boa, muito boa. Eu acho que as pessoas irão preferir assistir a animação, tá? Então, assim, eu acho que poderia ter um potencial enorme de você, poxa, fazer em qualquer época. Pronto, se você não gostar da sequels, faça em outra época. Faça na época da Velha República, por exemplo, tá? Seja esse passo aí da Velha República, agora que o remake de KOTOR não vai sair mais, ou tá muito atrasado, na verdade, mais atrasado do que deveria. Ou então você tenta recuperar a galera que se você perdeu em The Acolyte, pra você mostrar que a Alta República é tão interessante quanto os livros mostram. Os livros que algumas pessoas também não estão tão interessadas em ler depois de The Acolyte. Você podia fazer uma aventura de Alta República, né? Você podia fazer um Tales of the High Republic, por exemplo, em vez de você estar sempre visitando esse episódio 3 entre episódio 4. Você tá fazendo sempre a época da ascensão do Império, trazendo mais inquisidores e você não acrescentando nada na história do seu futuro, né? Eu acho que agora com o filme de Star Wars, que a gente vai falar aqui também, anunciado do Ryan Gosling, o Sean Levy, por aí vai, Star Wars Starfighter, que vai lançar em 2027, se eu não me engano, ele tem um potencial que é pós-episódio 9, mas ao mesmo tempo eu queria um pouco mais de hype nessa ideia de, bora tratar alguma coisa do episódio 9 naquela época. Porque a gente lembra que Star Wars Resistance mesmo saiu na época que tava The Last Jedi, né, Star Wars The Force Awakens e por aí vai. Então não tem problema nenhum a galera fazer uma animação que fosse nessa época daí. Mas enfim, é uma coisa que eu queria que expandisse aquela época. Eu acho que a época do Império, ela tá muito saturada, sabe? Ela tá muito uma coisa que eu sempre vivo batendo na tecla. Eu gosto, é massa, é conteúdo pra mim, mas ao mesmo tempo é uma coisa que tem horas que não tem mais nada pra acrescentar e você começa a repetir os mesmos plots, as mesmas histórias. Você vai trazer mais um Inquisidor na série da Sage. A gente já viu repetições de alguns elementos que The Bad Batch explorou, que Rebels explorou. Daqui a pouco a gente já tá se perguntando de novo qual a causalidade da guerra, né? Daqui a pouco todo mundo se pergunta quem é que ganhou as guerras clônicas, os separatistas ou a República. Isso já me perguntaram umas 3, 5 vezes. E toda a obra de Star Wars pós episódio 3 me perguntam isso. Então assim, eu gosto muito do Sam Witwer, eu gosto muito do trabalho dele como Maul, mas eu acho que talvez esse não era o momento certo pra série. Eu acho que se a gente botasse daqui a 2, 3 anos, se a gente botasse uma série antes pra vir do que essa daqui agora do Maul, tá? Eu acho que é isso, eu não gostei tanto assim da ideia. Eu gostei da premissa, né? Mas eu acho que o timing da ideia, eu acho que foi muito, muito ruim. Pelo menos pra mim, né? Porque eu quero ver coisa nova. Sério, eu quero ver coisa nova. Eu quero que Star Wars se arrisque um pouco mais em dizer, tá, a gente tem as sequels, entendeu? A gente tem que explorar sequels. Que seja uma série animada entre o episódio 8 e o episódio 9, que seja uma série animada com um elenco novo. Não precisa você botar Rey, Poe, Finn, o Kylo Ren, não precisa.
Faz uma série da Mumófima, por exemplo, né? Na época daquela politicagem, não sei, de ano. Ou então naqueles entrelinhas políticas da Nova República, por exemplo. Ou então você faz uma série de pilotos da Resistência. Alguma coisa interessante, sabe? Eu poderia vomitar ideias aqui, a roda, a torta e a direita e tal. Mas você tem muitas ideias e que em uma época que não está sendo explorada. Você tem, afinal, aí agora com o filme do James Mangold, você tem mais de 20 mil anos de história para serem contados e, de novo, você sempre tá preso nesses 19 anos aí entre episódio 3 e episódio 4, episódio 3 e episódio 4. E daqui a pouco, vem o Vader, tá? Aparece o Vader na série do Maul, porque é isso que o povo gosta, né? Então, assim, eu queria dizer isso. Eu gostei do anúncio, gostei. Gostei do timing do anúncio, não gostei. Eu acho que Star Wars tem potencial demais, que não tá sendo explorado no restante das séries, animadas ou não, outras obras também, tá? Então é isso, me conta aí o que você achou, me conta se eu tiver errado também, comenta aí, tá? Comenta aí nos comentários, como diriam os populares, mas você me fala aí o que você achou desse anúncio aí, se você gostou, qual a premissa, qual a sua perspectiva também, e se você concorda comigo ou discorda também, afinal você pode discordar, tá? Não é só o rebelde que discorda comigo não, tá? Mas é isso, eu só queria dizer que, de qualquer forma, eu estou empolgado, vou cobrir a série, claro, obviamente, mas é uma coisa que eu preferia que fosse outra coisa, tá? De resto, como diríamos aqui na Rádio Imperial, se inscreve no canal. Obviamente você ativa as notificações, deixa o like aqui pra gente, compartilha esse vídeo pra chegar em mais galera, tá? E de resto, como diríamos sempre aqui, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.